A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 57. Nós estamos estudando sobre escatologia, que é o estudo sobre os finais dos tempos. E hoje nós estaremos dando continuidade à aula anterior, que nós estamos abordando o tema sobre as teorias do arrebatamento. E hoje nós estaremos vendo mais duas teses sobre o arrebatamento. A primeira teoria é o arrebatamento messotribulacional. Então, é uma teoria que diz que o arrebatamento acontecerá na metade da última semana de Daniel, no meio do período de 7 anos, ou seja, depois de decorridos 3 anos e meio, quando iniciar o período de maior turbulência, destruição, perseguição e sofrimento da grande tribulação. A teoria do arrebatamento messotribulacionista, ela é essencialmente uma via média entre as posições pós e pré-tribulacionista. Concorda com o pré-tribulacionismo ao afirmar que o arrebatamento da igreja é um acontecimento distinto da segunda vinda. Isso que quer dizer? É quando fala-se que Cristo vai arrebatar o povo dele e depois ele vai voltar, aí naquela passagem que todo olho verá, e volta para salvar Israel. E que o restringidor de 2 Tessalonicenses 2 é o Espírito Santo. E o que isso quer dizer? Esse 2 Tessalonicenses fala sobre o anticristo, que eles acreditam que o que limita, o que segura o anticristo para não destruir o povo de Israel é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o que manda, que controla, e todos estão sujeitos às ordens de Deus, que a igreja tem promessas de libertação aqui na terra. E isso você pode estar vendo assim com mais na íntegra em 1 Tessalonicenses 5:9, que fala sobre as promessas de libertação. Então, tem em comum com o pós-tribulacionismo as crenças de que a igreja tem promessas de tribulação aqui na terra e necessita de purificação, que as escrituras não ensinam a doutrina de iminência. O que seria essa doutrina de iminência? É que Cristo vai voltar a qualquer momento e que a igreja é vista na terra depois de Apocalipse 4, versículo 1. O que significa esse Apocalipse 4, versículo 1? A palavra igreja em Apocalipse, ela só aparece até o 3º capítulo no livro de Apocalipse. Então, nós entendemos que a igreja não passará pela grande tribulação, que em Apocalipse a grande tribulação é depois do capítulo 3. Outros historiadores, outras pessoas falam que parece em outras palavras, depois do capítulo 3, mas nós entendemos que a palavra igreja ela só aparece até o capítulo 3. Então, o arrebatamento messotribulacional ele é defendido dessa maneira. O arrebatamento pós-tribulacional é uma teoria que diz que o arrebatamento só acontecerá ao término da grande tribulação. A igreja será arrebatada quando Jesus vier para salvar a nação israelita, subirá aos céus para encontrar com ele e em seguida descerá à terra novamente. De acordo com essa versão, a igreja passará por todas as aflições da grande tribulação e só então será arrebatada. Então, nós vamos ver as bases essenciais sobre as quais repousa o pré-tribulacionismo de acordo com Pentecostes. O pós-tribulacionismo precisa basear-se numa negação do dispensacionalismo. Esse dispensacionalismo quer dizer o quê? Como vimos na aula passada, nós temos as 7 dispensações.
que é um estudo que eu vou dar mais para frente. E nós hoje vivemos a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. E a sétima é o reino milenar, que é os finais dos tempos. E de todas as distinções dispensionalistas, só assim pode colocar a igreja naquele período que é particularmente chamado de tempo de angústia para Jacó, que está em Jeremias 37. E a posição pós-tribulacionista, ela repousa na negação da distinção entre Israel e a igreja. A posição, ela precisa repousar na negação do ensino bíblico, concernente à natureza e ao propósito do período tribulacional. Embora as escrituras usem termos como ira, julgamento, indignação, provações, problemas e destruição para descrevê-lo, e declaram que o propósito divino nesse período é derramar o julgamento sobre o pecado, os defensores dessa posição têm de negar esse ensinamento essencial da palavra. O pós-tribulacionista, ele precisa negar todas as distinções observadas nas escrituras entre o arrebatamento e o segundo advento, fazendo dos dois um e o mesmo acontecimento. O pós-tribulacionista, ele precisa negar a doutrina da iminência, que é a doutrina que Jesus pode voltar a qualquer momento, que diz, substituindo pelo ensinamento de que vários sinais devem ser cumpridos antes que o Senhor possa vir. O pós-tribulacionista, ele nega qualquer cumprimento futuro da profecia de Daniel 9:24, alegando para ela um cumprimento histórico. O pós-tribulacionista, ele precisa aplicar à igreja grandes passagens das escrituras que esboçam o plano de Deus para Israel. Está em Mateus 13 e Mateus 24. Em Mateus 24, essa passagem é quando Jesus fala sobre os acontecimentos dos últimos dias e que nada é separado, que nem eles defendem aqui que a igreja é uma coisa, Israel outra. Em Mateus 24 fala direitinho sobre isso. Eu aconselho a vocês lerem com mais tempo em casa para entenderem melhor essa passagem de Mateus 24. Então, a fim de manter suas concepções, Sim, a posição apoia-se essencialmente num sistema de negação das interpretações sustentadas pelos pré-tribulacionistas e não numa exposição verificável das escrituras. Então, nós entendemos o quê? Que essas duas outras teorias também, elas não têm base bíblica, e o que eles falam aqui distorcem as escrituras sagradas, o que está de acordo com as escrituras sagradas. Então, para nós, estudantes da Bíblia, pessoas assim que são entendidas, nas escrituras sagradas, que estudam, historiadores, tudo, nós acreditamos mesmo no período, no arrebatamento pré-tribulacional, que Jesus, que quando se dará esse momento da grande tribulação, Cristo virá e arrebatará o seu povo antes. É nisso que nós cremos, é nisso que nós temos mais base bíblica, mais passagens que provam, isso, como eu já citei em aulas passadas, e inclusive também nós temos, agora foi o que eu disse, que a palavra, igreja, ela só aparece até o 3º capítulo, e é do 3º capítulo em diante de Apocalipse que se começa os fatos da grande tribulação. Então, mediante a vários estudos, assim, várias bases bíblicas, nós acreditamos na teoria, do arrebatamento pré-tribulacional, que é Cristo virá buscar o seu povo antes da grande tribulação. Então, o ensino de hoje, dessa parte das
teorias do arrebatamento termina aqui. E eu aconselho que vocês leiam essas passagens assim que eu citei, que é muito importante para entender melhor o conteúdo, porque como eu disse em aulas passadas, para mim ler todas as passagens assim de base bíblica fica muito extensa a aula e o áudio se torna muito cansativo. Então é interessante que a cada estudo vocês peguem essas bases bíblicas citadas e leiam atentamente em casa para entender melhor assim, o conteúdo correto de todo o estudo, amém? Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós ficamos situados à Rua Rio de Janeiro 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus.